Bem-vindos à palestra de segurança de aplicações aprendendo com os erros dos outros. Meu nome é Rafael Brinhosa, estarei aí palestrando hoje para vocês. Obrigado pela presença de todos. Agradeço também a organização do evento, o Felipe Pires, o Osmar Santos, e a todo o pessoal aí do Red Team Village pelo convite, e pela terem aceito essa palestra. Falando aqui um pouco sobre mim, então, sou doutorando em ciência da computação pela UFSC, né? Tenho uma certa experiência aí com segurança da informação, sempre fui apaixonado pela área, né? Sempre estive atuando aí na área há muito tempo já, né? Atuando na área. Tenho algumas certificações na área. Comecei muito cedo, lá pela época do Mirk, né? Lá em 96 ali. Comecei a programar scripts de Mirk e a ideia e a brincadeira lá era derrubar os amigos, fazer nuke, aí que os mais antigos vão entender, fazer flood, né? E se tornar OP do canal, né? Sou dessa época aí. Então comecei programando script de Mirk, né? Fazendo depois programação em Delphi ali. Depois por 98 comecei nessa parte de programação, né? E fui me especializando, né? Nessa época eu já sonhava aí numa DEF CON, numa Black Hat, né? Comecei a sonhar aí com entender melhor sobre segurança e aprendendo, né? E crescendo aí na área. Tive a primeira empresa, essa primeira empresa teve o site hackeado, né? Teve mais de uma vez o site hackeado, uma vez um e-commerce com senha padrão, depois tive um outro site lá sem validação de entradas e foi invadido da mesma forma também. Então fui aprendendo aí com os erros e acertos, né? E agora tento ser um pouco mais inteligente e aprender também com os erros dos outros, né? Não só eu cometendo os meus próprios erros. Nessa carreira aí, depois de ter minha primeira empresa, fiz alguns estágios e acabei indo trabalhar na IDS. Né? A IDS era uma empresa americana de 180 mil funcionários que foi comprada pela HP. E por entender de segurança, né, eu comecei a fazer testes nas aplicações da IDS, que eram aplicações da General Motors, né, a IDS desenvolvia os sistemas para General Motors, e acabei encontrando vulnerabilidades nos sistemas da IDS, e nesse contexto, né, fui convidado para fazer parte do Global Security Testing Board da IDS, então estabelecendo as melhores práticas para teste de segurança dentro da IDS, né. Nisso, acabei minha graduação em Sistemas de Informação, comecei mestrado em Computação, área de segurança, né? E acabei entrando na Dell. Na Dell eu fazia parte do time de Security Consulting, mas também fazia parte do Red Team, né? Que era um pessoal de hackers da Dell, que ficava na Malásia. Então tinha reunião às 2h30 da manhã para poder ter reunião com o pessoal, né? Trocar ideia e aprender, né? A Dell era interessante que isso lá em 2009, 2008, eles já tinham a ideia de hackear ela mesma, né? A ideia do hack yourself, né? E então a Dell, aprendi muito na Dell nesse tempo, né? Depois fui para a Neogrid, trabalhei 7 anos lá, trabalhei na Lavon, que faz parte do S-Bank, e passei para professor do Instituto Federal Catarinense, né? Então é onde eu estou atualmente como professor do Instituto Federal Catarinense. E aí fui aprendendo cada vez mais aí sobre segurança e desejo aí sempre estar trocando informação com o pessoal, aprendendo, ensinando, né? Aí essa área a gente sempre tem o que aprender e também o que ensinar. Então, por quê? Por que que a gente precisa pensar em segurança de aplicação, né? Por que aprender com os erros dos outros nessa área, né? Bom, a gente sabe que segurança, né, a gente não precisa, não adianta ter o melhor firewall do mundo, né? Se a sua aplicação estiver insegura, né, a porta vai estar aberta. E você precisa ter uma porta 80 aberta, uma porta 443 aberta, né? Então não tem como o firewall não vai proteger, né, um ataque, uma aplicação, né, uma entrada maliciosa ali, né? Salvo em certos casos, né? Mas assim, então
a gente precisa se preocupar com o software, né? Precisa se preocupar com a segurança da aplicação e não só com a segurança de comprar firewall, comprar antivírus, comprar, né, esse tipo de coisa. A gente tem que sempre se preocupar com segurança, né? E esse nosso escopo tem aumentado a cada ano, né? Agora a gente tem que se preocupar com a segurança da nuvem, né? A gente tem que se preocupar uma série de coisas, são terceiros que têm às vezes os nossos dados, né? E aí por aí vai, né? Então, alguns dados, né? Um tempo médio de 191 dias para uma empresa conseguir detectar que foi invadida e mais 66 dias para conter uma invasão. E um prejuízo médio, né, de 3,62 milhões de dólares provenientes de invasões, né? Então, e de acordo com o Ponemon Institute, aí, uma pesquisa de 2017. A gente vê que as empresas ficam, né, são invadidas e ficam muito tempo sem detectar uma invasão, né? A gente e demoram mais tempo ainda para conter a invasão. Então a gente vê que esses dados aí comprovam e corroboram com essa questão. E o impacto no bolso, né? Então as empresas começaram a se preocupar mais com segurança, porque quando impacta o bolso, né, a gente começa a se preocupar. Então, o tempo médio para o aparecimento de um exploit após a publicação de um POC, né, caiu de 9 dias, né, em 2019 para 2,7 dias em 2020. Então, a gente surgiu uma prova de conceito, o pessoal já está fazendo exploit, já tem um módulo para o Metasploit, aí o pessoal já sai rodando, né, e vasculhando a internet inteira aí, tentando atacar ou descobrir vulnerabilidades, né. Quer ver, então, quando tem esses bug bounties, né, o pessoal sai rodando exploit, POC em tudo que é, que é site aí para tentar conseguir um dinheirinho aí com o bug bounty, né. Então vamos para alguns casos aí de erros dos outros, né, como a gente comentou. Então a gente tem a Equifax, né, caso muito famoso aí, seria como fosse o Serasa americano, né, empresa de score de crédito, que expôs os dados de 143 milhões de pessoas porque não atualizou o software, né. Aqui uma frase, né, sabemos que os criminosos exploraram uma vulnerabilidade em nosso site para os Estados Unidos. O Apache Struts CVE 2017-5638, disse a Equifax em um comunicado, né. E se vocês forem lá ver essa CVE aqui, já tem exploit para ela, né. Já tem, então já estão explorando aí essa vulnerabilidade aí, agora mesmo já há muito tempo, né. Uma questão também a Apache Struts, né, que é quase um queijo suíço, né, de vez em quando surge uma vulnerabilidade aí de RSE, né, Remote Command Execution, aí uma vulnerabilidade grave explorando a Apache Struts, né. Então quem tem Apache Struts tome muito cuidado, né. Aqui o exploit, tá. Então, aqui então a prova de conceito, né, a gente pode ver aqui nesse exploit aqui que, eh, ele estava verificando qual era o sistema operacional, se fosse o Windows ele ia executar um CMD, se fosse Linux ele ia usar o bash, né, ia mandar então o comando lá para esse servidor. Vocês veem o risco, né. Isso tudo aqui via URL, né. Então, ia fazendo um request, né, na verdade, né, fazendo um request do tipo post, na verdade não é via URL, né, mas executando então um request do tipo post, né, você pode mandar lá o comando que quer executar. Então nesse caso aqui quero saber qual é o usuário que está rodando esse web server, né. Se ele disser que é um root, então o cara seguiu uma pior prática ainda, né, tá rodando o servidor web como root, lá tá tomado o servidor, né. Se for aí um Apache e tal, ele vai começar então a explorar e o servidor até fazer uma escalação de privilégios aí e tomar o servidor, fazer aquele ataque transversal aí, né. Então desenho aqui um exemplo do ataque, né, uma coisa muito simples, né, de explorar, o cara deixou de atualizar um pacote do Apache Struts, né, de repente surgiu uma prova de conceito explorando essa vulnerabilidade,
e de repente no mundo todo, né, as empresas estão sendo atacadas, né, é, pra, através dessa vulnerabilidade. Então vocês veem o risco, né? Pode ser que ontem, né, o cara colocou um exemplo, né? O cara coloca ontem o servidor para rodar, hoje de manhã alguém descobriu uma vulnerabilidade e essa noite já estão atacando, né? E se você tem é uma empresa que tem tanta exposição, né, como a Equifax, se você não tem uma boa política de patch management, né, de gestão de patches, atualização, né, ou não tem sorte, ou não tem uma defesa em profundidade suficiente, né, para mitigar esse tipo de ataque, você vai ter, essa exploração, né? Então aqui um exemplo. Agora então aqui relembrando um pouco sobre o conceito de janela de vulnerabilidade, né? Então a gente tem aí a, o nível de risco, né, de acordo com o tempo da vulnerabilidade. Então, quando uma vulnerabilidade é descoberta, né, ela tem um risco aqui já muito alto, né? É tornada pública, aumenta o risco, né? A vulnerabilidade conhecida do fornecedor, né, aumentou o risco, né? O fornecedor avisa os seus clientes que existe essa vulnerabilidade, né? Depois as ferramentas de IDS desenvolvem assinaturas para tentar proteger, né? Fazer um virtual patching aí, né? Um IDS, um AF vai tentar proteger, né? Então vai diminuir um pouco o risco por causa disso, mas daí um patch é publicado, até que o pessoal começa a aplicar o patch, vai baixando o risco, né? Então aqui o risk level vai baixando, e o patch instalado em todos os sistemas afetados, o risco baixou, né? O problema é que nunca é aplicado em todos os sistemas afetados, né? Muita gente não deixou o sistema lá, esqueceu e tal, só vai saber quando o sistema for invadido, né? E aí também tá problema, por isso que o risco também não zera, né? Então o risco sempre vai existir. E aí a gente vai tendo um legado, né? Um legado de vulnerabilidades às vezes não mitigadas, né? Às vezes é por onde o pessoal ataca, né? Eu trabalhei numa empresa e eles tinham muitos sites, muitos sistemas, né? E um desses sites aí estava lá no Japão, hospedado, quietinho lá, esquecido, né? E a empresa só foi relembrar dele quando sofreu um defacement, né? O site foi desfigurado, apareceu lá hackeado por tal time, né? E daí corre atrás do prejuízo, né? Será que tinha dado sensível? Que tipo de informação tinha nesse site hackeado, né? Por que foi hackeado? O que foi? Que brecha foi explorada, né? Então daí é correr atrás do prejuízo. Então essa aqui é a janela de vulnerabilidade, né? A gente sempre tem que tentar também estar atento aí para estar fazendo essas atualizações, né? Sempre que possível. O problema é que atualizar muito cedo, às vezes a gente aplica um patch que, né, quebra a banca, né? A gente já viu patches aí que foram publicados aí que quem instalou primeiro teve tela azul, teve um monte de problemas, né? Mas também demorar para fazer o patch também pode causar problema, porque daí você é invadido. Então, por isso, às vezes uma defesa em profundidade pode ajudar até certo ponto. Talvez um sistema que tivesse, se a Equifax tivesse um Web Application Firewall na frente bem configurado, né, talvez teria pego aquele ataque, né, não teria sido explorado, né. Mas aí são suposições, tá? Então aqui, só vendo um pouquinho mais de perto, né, toda a janela de vulnerabilidade que eu expliquei já. Então, desde a descoberta da vulnerabilidade, tornada pública, é conhecida do fabricante, o fabricante avisa os clientes, as ferramentas de proteção se atualizam, o patch é publicado, patch conhecido, patch instalado em todos os sistemas. Então tem todo esse tempo aqui, né, que pode acontecer a exploração e depois ainda continua. Quem não aplicou o patch, né, continua vulnerável. Então, resultados, né, para a Equifax. Prejuízo até o momento de 2,8 bilhões de reais. Né? Imagina prejuízo para a imagem da empresa, prejuízo. O presidente da empresa, que era o CEO, era presidente da empresa há 20 anos, ele teve que renunciou. Né? Olha a quantidade de prejuízo por causa da falha de uma
falha da aplicação que estava usando uma biblioteca que se tornou insegura, né? Foi descoberta a vulnerabilidade para a biblioteca Apache Struts. Então, as ações, né? A gente vê aqui uma queda de $141, tá? Para $92, né? Então, uma queda de 65% nas ações da Equifax assim que aconteceu o problema, né? Então, olha o prejuízo aí para os investidores. E detalhe, pessoal, ainda teve gente, diretores que venderam as ações antes que o vazamento tivesse se tornado público. Eles venderam as ações e acabaram sendo presos. Então, aí ficou feia a coisa, né? Então, como podia ter sido evitado, né? Patch management, então a gestão dos patches, né? Fazer atualização, né? Ter uma lista do que você usa, que sistemas você usa, que bibliotecas que esses sistemas usam, né? Para fazer essa atualização, né? Sempre que possível. Usar um Web Application Firewall, né? E então ter sempre muito cuidado então, com bibliotecas inseguras, né? Principalmente essas que já têm até uma fama, né? O pessoal, pô, já sabe que a parte trans já aconteceram alguns problemas, né? Tomar bastante cuidado com ele, né? Então ter uma política aí de asset management, né? Saber quais são os seus ativos expostos na internet, né? Quais são os seus ativos críticos, os de maior risco, né? Os que têm dados de maior risco, né? Saber as tecnologias que esses ativos utilizam, né? E fazer, então, a gestão de patches, atualizá-los, né? E defesa em profundidade com Web Application Firewall, né? E outras camadas de segurança que são possíveis de aplicar. Agora vamos para o próximo caso, Marriott. A rede Marriott de hotéis, né? Dados vazados de 5,2 milhões de clientes, incluindo, então, detalhes de contato, por exemplo, nome, endereço de correspondência, endereço de e-mail, número de telefone, informações da conta de fidelidade, por exemplo, número da conta e saldo de pontos, mas não senhas, né? Detalhes pessoais adicionais, por exemplo, empresa, sexo e dia e mês de aniversário. Parcerias e afiliações, por exemplo, programas e número de fidelidade de companhias aéreas vinculadas. E preferências, por exemplo, preferência de estadia, quarto, preferência de idioma, né? Então, muito dado sensível armazenado aqui. Então, como que aconteceu, né? Teve um comprometimento de senha de 2 funcionários de hotéis operados e franqueados sob as marcas da Marriott, né? E que usaram o aplicativo, então, para fornecer o serviço aos hóspedes do hotel, dos hotéis, né? Então, tu vê com o comprometimento da senha, né? Que pode ter sido através de um phishing, por exemplo. A gente teve, então, uma exposição de 5,3 milhões de dados. Olhem o risco, né? Resultado, né? O Marriott Hotels recentemente foi multado em 18,4 pounds, né, libras, milhões de libras, né, pela GDPR. Então aí vem a questão do compliance, né, e aí vem a multa, né, que agora é passível de multa. Então, tanto lá fora com a GDPR e outras leis, né, de privacidade, quanto aqui com a LGPD. Então agora a gente não pensa mais em segurança só porque a empresa realmente quer se manter segura e tal, existe a necessidade, mas também pensando na questão do bolso, né? E a queda, né, das ações de $143 para $59. Vocês veem a queda aqui brusca das ações da empresa, né? Depois desse vazamento de dados. Então, como podia ter sido evitado, né? Identificação de anomalias, né? Como que a conta de 2 funcionários, né, pode vazar 5,3 milhões de registros, né? Então, poxa, se você contém uma identificação de acesso às APIs, por exemplo, né, que foram exploradas para isso, né, você vê que tem um volume grande de dados sendo extraído, né? Então, identificar anomalias, comportamento do usuário, né? Bom, o cara que está aqui na minha franquia, né, num hotel aqui no Brasil, por que que ele está, um exemplo, né? Por que que ele está extraindo dados de clientes da nossa rede na Europa, por exemplo, né? Então, usar o Need to Know Bases, né, um controle de acesso, né, uma autorização bem definida. A questão da autenticação, né, se talvez tivesse uma autenticação de 2 fatores, né, não teria sido só roubada a senha, não teria conseguido fazer tudo isso, né. Teria que ter um segundo fator aí para conseguir acessar o sistema. Então,
Se for pensar, foi uma falha de autenticação, né? Poderia ser de 2 fatores, né? Então eu ajudaria a identificar a evitar esse ataque. Foi uma falha de autorização, né? Porque esse usuário tinha autorização para acessar milhões de clientes do mundo todo da rede, né? Foi uma falha de detecção, né? No sentido que poderia identificar o comportamento anômalo do usuário, né? Extraindo toda essa quantidade de dados, né? Então, às vezes, através de uma maior segurança até das APIs, ou, né, do sistema como um todo. Então, usar um need to know basis, né? O que cada funcionário realmente precisa acessar, né? Ele precisa ter acesso a esse cadastro inteiro, né? São coisas que, às vezes, até que são questões de negócio, de lógica de negócio, que às vezes não são pensadas com relação à segurança. Agora vamos para um terceiro caso, Capital One. Um caso bem escandaloso, aí, bem diferente também. Então, a Capital One, né, teve expostos dados de 100 milhões de pessoas porque não configurou corretamente as permissões de acesso na nuvem, né? E aí entra a questão aí, que é a questão do uso da nuvem, né? Ou o mau uso da nuvem, né? A gente tem que lembrar que o provedor de nuvem é responsável pela segurança da nuvem, né? E o usuário é responsável pela segurança na nuvem. Então, a gente usa um IaaS, né, um Infrastructure as a Service, precisa pensar então, como manter essa segurança na nuvem, né? Como nossos dados ficam seguros na nuvem. E aí é um problema que aconteceu, tá? Então, um exemplo de ataque, né? Foi um server-side request forgery, tá? Um request, então, para o IP 169.254, que é o IP da instância da Amazon interno, né? E foram feitas requisições dentro da rede interna. Por quê? Porque através do server-side request forgery, você tem, por exemplo, um site que permite fazer screenshot de páginas de outros sites, né? Ele está com esse serviço público. Se eu não proteger que IPs esse site vai fazer esse screenshot, ele pode, por exemplo, acessar IPs internos da rede, né? E até mesmo o IP privado da instância Amazon, né? Então, que é o que aconteceu aqui. Então, eu tinha uma página que estava fazendo requisições internas, né? Então, não tinha essa proteção aqui e conseguia acessar, então, o IP da instância privada da Amazon, tá? Então, um exemplo do ataque aqui, né? Ele tinha um allow para qualquer recurso, né? Então, é aquela coisa assim, é mais fácil. E eles tinham essa permissão de list buckets e sincronização, né? Então, é mais fácil eu deixar aqui cada recurso ou deixar um asterisco que eu possa acessar qualquer recurso, né? É mais fácil deixar um asterisco aqui que o usuário consegue acessar qualquer recurso desse storage S3 aqui, né, da Amazon, né, dessa instância de armazenamento da Amazon. Ele pode acessar qualquer recurso, fica muito mais fácil, né? Essa política aqui de segurança. Mas o que é mais seguro? Eu listar aqui, fazer um whitelist aqui de que recursos ele pode acessar, né? Ou deixar, né, acessar tudo. Fica muito mais seguro eu estabelecer quais recursos ele tem acesso, né? Mas assim, estava mal configurado, né? Um usuário se achava anônimo, né? Ele foi lá e explorou essa vulnerabilidade e conseguiu listar esses dados aí de mais de 100 milhões de clientes da Capital One, gerando um prejuízo enorme, né, pessoal? E daí o FBI começou a investigação, né, e conseguiu lá o canal do Slack, né, que ele falava assim, falando com o amigo dele, né, ela falando com o amigo dela, skit shit, né, don't go to jail, please, né, não vá pra prisão, por favor. Aí, não, eu não vou pra prisão, né, o Erratic aqui. Hahaha, eu tô usando aqui, eu tô super anônimo, né? Tô usando essa VPN anônima aqui, né? Essa VPN iPredator, usando o Tor, usando S3 para acessar o S3 e tal, tudo isso aqui, né? É, eu tô arquivando, tá tudo criptografado. Não quero que isso fique andando por aí. Eu vou encontrar um lugar para armazenar essa informação toda que eu extraí, né? Aquele Infoblox CTO parece interessante, eles têm mais do que 500 instâncias
containers Docker, tal, conversando com o amigo dele aqui, não vou para prisão porque eu estou muito anônimo aqui, eu usei iPredator, usei Tor e tal, né? Mas deu uma bobeada, né? Não existe crime perfeito, né? Aquela história. Então, ele, ao mesmo tempo, falou lá no Slack, daí falou no Twitter, né? Achando lá o errático no Slack, né? Achou o login aqui, o nome de usuário do Twitter, né? E então o FBI foi atrás e eu praticamente me vesti um colete de bombas, né? Uh, fazendo colhendo essas informações do Capital One e admitindo isso. Eu quero distribuir esses buckets, né? Esses dados primeiro e tal. Existem Social Security Numbers com nomes completos e data de nascimento. Então, Social Security Number seria como fosse o nosso CPF nos Estados Unidos, só que um dado um pouco mais restrito ainda, né? Mais confidencial ainda. Antigamente, você conseguia até abrir conta em banco tendo Social Security Number. Agora, eles já pedem um pouco mais de informação, e já aconteceram muitos vazamentos e tal, então aumentou a política de segurança dos bancos, mas é um número ainda muito, muito sensível, um dado muito sensível e com nomes completos e datas de nascimento, né? Quanto site que tem aí que pede data de nascimento, nome completo, tal, para CPF, né? Para recuperar a senha, né? Então, desenha um risco aí. E daí, resultado, né? O hacker, né? Ela pegou 5 anos de prisão ou 250 mil dólares de multa. A empresa teve 400 milhões de reais de prejuízo. Mas olha o tamanho do prejuízo aí, né? Por causa dessa brincadeira. Um prejuízo muito grande para a empresa, tá? Como poderia ter sido evitado? Então, corretas permissões de acesso no S3, uso de privilégio mínimo, né? Então, e usar, então, a lista de recursos e com a política restrita de recursos, né? Sobre que recursos cada usuário pode acessar. Bloqueio de requisições aos servidores internos, né? Protegendo contra o server-side request forgery, né? Então, existem algumas técnicas, né? Tu faz uma validação das entradas para evitar o server-side request forgery, faz um bloqueio de uma lista de IPs internos, ou melhor ainda, faz uma lista branca do que pode ser acessado nessas requisições que envolvem o lado do servidor, tá? Dessa forma poderia ser evitado toda essa dor de cabeça é, evitada também. E aí, às vezes, com o pentest, né, eles poderiam usar algumas ferramentas aí de scan de S3 e tal, e também encontrar essa vulnerabilidade, né, antes que fosse hackeada, né, de forma maliciosa e com os dados expostos. Falando aqui então da Lei Geral de Proteção de Dados, né, pessoais, né, já que a gente está no português track, né, a gente está falando aqui em português, vamos falar um pouquinho aí da nossa lei no Brasil, né. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados fala que no capítulo 7º aqui da segurança e das boas práticas, seção primeira, artigo 46, né, a segurança e do sigilo de dados, os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, né? Então, os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas administrativas aptas a proteger os dados pessoais, né? Então, as empresas elas precisam tomar essas medidas, né, para evitar os acessos não autorizados, né, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação, forma de tratamento inadequado ou ilícito. Então, aqui está bem explicada, né, essa norma que a gente é responsável também pela proteção da informação, né? A empresa, a organização, ela é responsável pela proteção da informação. Então, como aprender a se proteger? Então, a maior fonte de informações aí ainda, né, hoje é a OASP, né? Então, o Open Web Application Security Project, né? Tem muito material gratuito, né? Muitas cheat sheets, né? Aquelas listas de dicas, né? Muita informação aí para ajudar na proteção e entender como se fazer segurança do software, né? Segurança de aplicações. Então, existe, por exemplo, a OASP Top 10, né? Então, de 2017 aqui, que também deve ser atualizado em breve, mas que fala assim as 10 vulnerabilidades mais críticas de aplicações web.
Então, essa aqui é a lista assim, do que a gente não pode ter de jeito nenhum, né? E existem outras vulnerabilidades ainda, né? Mas essas são as top e a gente também tem que prestar muita atenção. Então, vulnerabilidades de injeção, né? Injeção de LDAP, injeção de SQL, por aí vai. Autenticação quebrada, né? Exposição a dados sensíveis, XML, External Entities, né? O XXE, né? Controle de acesso quebrado, erros de segurança, cross-site scripting, deserialização insegura, usando componentes com vulnerabilidades conhecidas. E aqui a gente fala, por exemplo, aqui, a gente pode falar que aqui é o caso, né, da, da Equifax, né, o Apache Struts, né, registro e monitoramento insuficientes. Aqui a gente pode falar um pouco da Marriott, né, não tinha monitoramento suficiente, né, erros de segurança, acaba entrando aqui um pouco a questão da Capital One, né, seria a questão de configurações e tudo mais. Então aqui o WASP Top 10 é uma lista que, né, toda organização precisa saber, né. Aqui uma dica aqui para a gente fazer um teste rápido, às vezes eu quero fazer um teste rápido, né, usando diferentes vetores de ataque aqui, o XSS Poliglota pode ajudar nisso, né. Então o que ele faz? Ele, para testar o cross-site scripting, a gente vai, né, numa página e entra com esses inputs maliciosos aqui. Ele tem ele é uma concatenação de diversos scripts que quebram diversos contextos, tá? Então é interessante para um teste rápido, né, de uma aplicação. Eu vou fazer uma demonstração aqui, então, de como a gente pode fazer um teste rápido aqui, né, do, do CSS Poliglota. Então, se vocês conseguem ver aqui minha tela, vocês conseguem ver aqui minha tela, vou fazer aqui a demonstração, é, colocando aqui. Essa aqui é a página do XSS Poliglota, tá? Vou colocar também nas referências do slide. Né? Então, eu posso pegar e explorar ele aqui, ó. Essa aqui é uma página, pessoal, para vocês saberem, essa aqui é uma página da IBM AppScan, né? Que era uma página do Watchfire, que é um banco fake, tá? Então, é um banco fake, né? Claro que é uma página de teste, então ela é cheia de vulnerabilidades, né? Então, vocês podem brincar aqui, né? Às vezes para aprender, ou podem passar para o seu pessoal aprender aqui. Então, fazendo aqui, então tem vários falhas de segurança. Então, uma falha aqui no search aqui, ó. Se eu der um go aqui, né? Ó, explodiu já aqui um pop-up, né? Quer dizer que foi executado minha instrução JavaScript aqui, né? E, e aqui é um cross-site script. Então, um exemplo de exploração de cross-site script, né? Usando então o XSS Poliglota. O que é interessante, né? Então, como eu falei, ele quebra vários contextos. Ele está dentro de um HTML, está dentro de uma tag específica, né? A gente pode ver lá aonde ele foi explorado, foi colocado, né? Então aqui, ó, nos resultados, tava dentro dessa tag aqui, né? Mas às vezes existem outros contextos, né? E usar então o XSS Poliglota pode ajudar aí a identificar então essas vulnerabilidades aí, tá, pessoal? Então só um exemplo aqui do XSS Poliglota, tá? Que é um exemplo aí do que pode ser feito aí para identificar vulnerabilidades. E uma dica rápida, né, prática, tá? Agora, voltando aqui também falando um pouco assim, no que pode ajudar também a se proteger através de automação, né? Eu fiz aí um projetinho, né? Comecei, tá bem bugado, para falar a verdade, né? Eu vou tentar atualizar até, que é o SciSec Tests, né? Então eu faço o que? Eu rodo uma série de ferramentas usando Docker, né? E automatiza uma série de testes, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês darem uma olhadinha aqui, voltando aqui, né? SciSec Testes aqui, o que ele faz? Ele tá, não liguem muito pro código meio bugado aí, mas a intenção é boa, tá? Então aqui, o que o SciSec Testes tem, né? Se vocês forem olhar aqui,
né? Ele tem então, ele faz algum wget, né? Ele tem ali uma série de ele baixa os sites, né? Então ele usa um Chrome Headless Browser, né? Baixa o site que você está tentando testar, ele baixa os certificados, né? Ele faz um download das páginas, ele faz o build with W3Tech tentando identificar as vulnerabilidades, baixa o vírus total, ele dá um check malware ali para tentar identificar os malwares, ele faz checa o certificado, ele tenta baixar a página, ele faz vê se tem informações no PageBean sobre aquele domínio, ele tenta identificar redes sociais, ele roda um ASP-Zap, tá? Ele roda uma análise do certificado SSL, usa o SSLize, ele roda um Nmap tentando baixar os banners, identificar vulnerabilidades nos headers, nos security headers, ele roda um SQL Map fazendo um crawling nos forms, ele roda um SQL Map tentando explorar automaticamente, tá? O que ele encontrou. Ele faz uma sublistagem de diretórios com sublist 3, faz um subbrute também tentando encontrar diretórios ocultos. Ele roda um Nikito, né, tentando encontrar então vulnerabilidades no servidor e nas versões utilizadas do servidor web. Ele roda um Dear Search também, tentando encontrar diretórios. Roda um GoBuster também. Então, e depois ele roda um Sudomi, que é para tentar identificar então subdomínios e tal daquele domínio. Então ele basicamente ele vai encontrando, tentando encontrar vulnerabilidades na aplicação, tentando listar tudo que tem nela para depois você poder fazer um teste mais abrangente, né? A ideia mesmo é automação, né? É um código que precisa ser melhorado, mas já dá para aproveitar alguma coisa, tá, pessoal? Então roda uma série de containers Docker aqui e ferramentas que já estão containerizadas, né, para tentar fazer os testes de segurança de forma mais automatizada, vai jogando os resultados para uma pasta, né? Então ele cria uma pasta e vai jogando os resultados para essa pasta. Então aqui é um exercício aí que pode ajudar aí o Red Team aí a encontrar vulnerabilidades num site, numa aplicação, encontrar os subdomínios, encontrar as pastas ocultas, diretórios ocultos, né? Então ajuda aí nessa questão. Tá legal? Então, voltando aqui para nossa apresentação, né? A automação então pode ajudar aí nessa questão, né? Depois, conhecendo as vulnerabilidades API de Security Top 10, então vulnerabilidades para as APIs, né? Então vale a pena também ver esse material da WASP, né? Autenticação quebrada, autorização de nível de objeto quebrada, exposição excessiva de dados, né? Pois isso acontece muito, né? Falta de recurso limite de taxa de acesso aqui, caso da Marriott Hotels lá, hotéis Marriott, né? Poderia ter tido um limite de uma taxa de limite de acesso, né? Que poderia evitar acessar tantos registros, né? Autorização de nível de função quebrada, né? Atribuição em massa, configurações inseguras, injeção, gestão imprópria dos ativos, registro e monitoramento insuficientes. Então tem uma série de vulnerabilidades aí de API Security Top 10. Depois o ASP Docker Top 10, né, que também fala Docker aqui, mas serve também para outros tipos de containers, tá? Não é só para o Docker, né? E então esse cara aqui fala de mapeamento de usuário seguro, estratégias de gerenciamento de patch, separação de rede firewall, padrões seguros e endurecimento, né, hardening, né, manter contextos de segurança, proteger segredos, proteger recursos, integridade e origem da imagem de container, seguir o paradigma imutável e registro. E aqui, pessoal, uma que deve tomar muita atenção é essa questão da integridade e origem da imagem do container, né, porque o pessoal publica container aí de qualquer jeito, né, pode ter container inseguro. Existem vulnerabilidades de containers, até do Docker especificamente, que permite você fazer uma tomada do servidor mesmo, comprometer o servidor, né, através do container, tá? Você consegue chegar no servidor de origem e comprometer o servidor, né? Então são dicas aí de rodar um Docker Scan, um Snyk, né? Rodar uma série de ferramentas aí para isso, tá?
Então, se protegendo contra as vulnerabilidades, né? Você pode ter uma WASP, seguir então também o WASP Secure Coding Practices Checklist, tá? Então, uma série de práticas de código seguro, tá? Isso é interessante para proteger as aplicações, né? Então, fazer validação de entrada, né? Evita aí cross-site scripting, uma série de vulnerabilidades, codificação de saída, gerenciamento de autenticação e senha, gerenciamento de sessões, controle de acesso, práticas criptográficas, tratamento e registro de erros, segurança da comunicação, configuração do sistema, segurança do banco de dados, gerenciamento de arquivos, gerenciamento de memória e prática geral de comunicação. Tá? O WASP Testing Guide versão 4, tá? Então, essa aqui é uma fonte muito rica também, né? Explica como testar as vulnerabilidades, que tipo de teste para cada tipo de vulnerabilidade, por exemplo, vulnerabilidade de upload, né? Então, tem um campo de upload numa página, né? O que eu tenho testado lá no sistema? Upload de vírus, faz checagem de malware nos arquivos. Upload, extensão, tá? É uma extensão válida. Conteúdo, checa conteúdo, né? O MyMedData ali com o que é conteúdo. Então, por aí vai, tá, pessoal? Então, aonde que é armazenado esse arquivo, né? Então, para upload tem uma série de testes, e assim para download, uma série de testes, para cada coisa, uma série de testes no ASP Testing Guide aí, que foi até atualizado recentemente e estão sempre trabalhando novas versões, tá? Estão treinando muito, né? A gente tem o CTF da HackerOne, né? Que é interessante para quem está começando, né? Então, entrar lá e treinar. O legal do CTF da HackerOne é quando você faz o Capture the Flag deles, você pode atingir uma pontuação que gera convites para bug bounties privados, né? Então, isso que é interessante, né? Passou de 26 pontos, você ganha convites para o bug bounty privado, né? Então, você está começando aí nesse mundo aí de torneios de bugs e tal, pode ajudar nisso, né? E também ajuda a aprender, tá? E aqui uma brincadeira, né? Que um Web App Penetration Tester walks into a bar, né? O que que ele pede? Peço uma cerveja, peço um, um código para testar injeção SQL, um cross-site scripting e por aí vai, né? É uma brincadeira aqui só para contrair, né? Mas é porque a gente fica treinado aí a invadir sistemas, né? Testar a segurança de sistemas, na verdade, né? Invadir os sistemas próprios, né? Pessoal, não me entender mal. E a gente, no final, a gente entra num site e já começa lá. Faz uma pesquisa normal, de repente já está quebrando ali para ver se acha uma vulnerabilidade, né? Então cria esse costume aí. Então é uma brincadeira só. Então, muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado da palestra. Fico à disposição, né, no Twitter, @brinhosa, no LinkedIn, podem me conectar comigo lá. E fico à disposição aí também para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal. Valeu.